que vamos! Oh, beleza! Eita! Ó, o negócio é o seguinte, hein? Página 110209. É muito bonita essa questão. Essa questão é muito bonita, muito delicada essa questão. A primeira vez que eu vi ela, cara, eu já estava dando aula há alguns anos e eu não resolvi de cara. Eu precisei de alguns minutos para poder pensar nela, acreditar que tem que ter fé, sempre um pouco de fé. E conseguir resolver. Outra bonita depois pra galera que tá afim, ó. Ah, aquela ali, cara, ó, a discursiva 0220 na página 13. Aquela ali é uma aula de história, aquela questão ali. É uma aula de história. Meu Deus, depois tu faz. Ó, quando o sol está a pino, uma menina coloca um lápis de 7 vezes 10 na menos 3 metros de diâmetro a uma certa altura do solo. E observa a sombra por ele formada pela luz do sol. Ela nota que a sombra do lápis é bem nítida quando ele está próximo ao solo. Mas, à medida que vai levantando o lápis, a sombra perde a nitidez, até desaparecer, restando apenas a penumbra. Olha só. Sabendo-se que o diâmetro do Sol é 14 vezes 10 na 8 metros, e a distância do Sol à Terra de 15 vezes 10 na 10 metros, pode-se afirmar que a sombra desaparece quando a altura do lápis em relação ao solo é de... Muito bonita, cara. Fico até emocionado, é muito bonita a questão. O cara olha a questão, vai ficar perdido, né, cara? Vou fazer o quê? Vou sentar e chorar. O diâmetro do Sol, a distância do Sol à Terra e o diâmetro do lápis. O que eu vou fazer com isso, caramba? E ela quer que diga quando é que a sombra do Sol, do lápis desaparece. Então tu vê, o cara usa um dado verdadeiro. Realmente, se tu pegar um objeto e for brincar lá, tu vai ver que uma hora a sombra é nítida, e se tu vai levantando, uma hora a sombra borra, fica totalmente desaparecida, fica esquisita. Ele quer saber que altura para esse lápis isso acontece. A primeira coisa é ter fé. Sol, Terra. A menina está no chão da Terra, lá está o Sol. E lá está o lápis da menina. Ele falou que tamanho do lápis? Só o diâmetro, não interessa o tamanho do lápis, interessa é a bundinha do lápis, está ali a bundinha do lápis, ó. Se ele continua aqui para baixo, não interessa. Que o que vai bloquear a luz do sol é aquilo ali. Concorda comigo? Até porque ela não falou o tamanho do lápis, então eu não posso considerar o lápis todo, só vou considerar a bundinha do lápis. Está vendo a bundinha do lápis? Ali? E a luz anda? Show de bola. Amigo, se a luz anda em linha reta, quando é que vai borrar totalmente a sombra do lápis? Quando as duas partes do sol, tanto um lado quanto o outro, conseguir iluminar o chão. Quando raios que atingem tanto um lado quanto o outro. O sol é uma fonte de luz extensa ou pontual, gente? Por incrível que pareça, olhando onde a gente olha a extensão, um sol olhado de longe é um pontinho de luz, tu sabe disso que é uma estrela, certo? Quando a gente olha um sol, às vezes maior que o nosso, de longe é pontual. Agora o nosso sol, olhado da onde a gente olha, aqui da Terra, ele é extenso. A prova disso é quando tu vê durante o dia a tua sombra, não é sombra, é penumbra. Concorda comigo? Ou seja, o teu corpo bloqueia uma parte do sol, mas tem sol escapando pela direita, escapando pela esquerda, iluminando lá aquela região menos iluminada, porque parte do sol foi bloqueada pelo teu corpo, certo? Se eu vou chegando próximo do chão, aí sim eu não vou deixando que o sol ilumine pelas laterais, aí a sombra vai ficando mais forte, mais nítida, aí é quase sombra de verdade. Mas como sempre tem luz que bate na lateral e reflete em cima da tua falsa sombra, ela vira penumbra. Por isso que penumbra é uma situação muito delicada de conseguir. De repente, em noite de lua cheia, tu consegue sombras bonitas. Sombra é muito difícil de conseguir. Em noite de lua cheia, cara, a lua é que está iluminando. Então tu caminha sem lanterna, numa fazenda, assim, longe das luzes da cidade. Não precisa de lanterna, tu caminha durante a noite vendo tudo, só pela iluminação da lua cheia. Aí sim, tu vê atrás de uma árvore, tu não vê nada. Porque a iluminação está bem fraquinha, vinda só da lua, e aí realmente o que acontece são sombras quase perfeitas, digamos, né? Voltando, gente. Quando o lápis está próximo do chão, e lá está o sol, realmente, ó, tem uma parte embaixo do lápis que não vai ser iluminada nem por um lado, nem pelo outro do sol. Aí ali é uma sombrinha, concorda comigo? Mas à medida
medida que ela vai levantando a bundinha do lápis do chão, ó, esses raios vão se aproximando até que se encontram. E na hora que se encontram, aí a sombra se perdeu completamente. Concorda comigo? Ou seja, o cara tinha que sacar que é essa situação, essa é a situação que gera a perda da nitidez da sombra. E ele quer saber em que altura o lápis tem que estar do chão, não é isso? Que é esse X aqui, ó. Que altura a bundinha do lápis tem que estar do chão. Esse tamanho aqui, ó, o que que é? Esse tamanho daqui até aqui, ó. É a distância do Sol à Terra. É a distância do Sol à Terra, que ele falou que é quanto? 15 vezes 10 na 10. 15 vezes 10 na 10. Ele falou esse diâmetro aqui, não falou? Esse aqui é o diâmetro do lápis, que é quanto? Deixa eu ver. 7 vezes 10 na menos 3 metros. E ele falou esse diâmetro aqui também, ó. Que é o diâmetro do Sol. Que é 14 vezes 10 na 8 metros. E tu vê, não é câmara escura, mas tem ou não tem dois triângulos aí? E esses triângulos são ou não são semelhantes? São, né? Tanto o triângulo grande quanto o triângulo pequenininho tem esse mesmo ângulo aqui, né? E pela forma como eu desenhei eles são triângulos isósceles. Quer dizer que esse ângulo é igual a esse, quer dizer que esse ângulo é igual àquele, e quer dizer que eles são iguais entre si. Já que esses triângulos têm os seus ângulos internos iguais entre si aos pares, né, 2 a 2, eles são ditos semelhantes. E se eles são semelhantes, eles têm seus lados proporcionais. A altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior é igual à base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior. 14 vezes 10 na 8. Está dividido, passa? X vai ser igual a 15 vezes 10 na 10 vezes 7 vezes 10 na menos 3 sobre 14 vezes 10 na 8. Vou dividir por 7 em cima e embaixo, vai ficar 2 ali embaixo e 1 lá em cima. 15 dividido por 2, 7,5. 10 na 10 dividido por 10 na 8, 10 na 2 com 10 na menos 3, 10 na menos 1. X é igual, Tonho, 0,75 metros. A 75 centímetros de altura, este objetinho que tem esse diâmetro pequenininho, né, de 7 milímetros, ele vai borrar nitidamente a sombra dele no chão. Olha que bonito. Então é uma questão de difícil interpretação. E eu vou te confessar que o que eu mais demorei foi para visualizar o desenho que eu tinha que fazer. Mas aquela história, eu tive fé. Eu olhei assim, eu nunca fiz isso na minha vida, não vou saber resolver, mas tenho fé. Desenhei o sol, coloquei o chão, desenhei o lápis. Aí eu primeiro desenhei o lápis todo, que me atrapalhou. Porque aí eu queria fazer os raios passarem por aqui, né? E como o lápis era compridão, bloqueava, ó. Certo? Então tu vê, essa questão ela não fala do tamanho do lápis que deveria ser dito, o cara poder responder a questão de maneira bonita. Só que aí geometricamente ia ficar terrível se o cara fala o tamanho do lápis, entendeu? Então o cara tirou o lápis, aí na hora que eu vi, pô, eu não sei o tamanho do lápis, aí eu parei de desenhar o lápis todo, fiz só a bundinha do lápis. Aí eu vi, ah não, agora já dá para traçar os raios, né? Como eu fiz com a fonte extensa lá, traçar só 2 raios e conseguir enxergar os triângulos que permitem matar a questão. Tá? Mas tu vê, tu foi logo na questão que era o filé mignon. Certo? E antes da aula ainda ficou realmente impossível. Tá? Mas ótima pedida, garoto. Gostei de ver, estou orgulhoso. Qual era a letrinha? C. Tá em notação científica? Não. É assim mesmo? Letra C. Muito bom. Então, de questão, cara, eu acho muito bonita essa questão aí. Bem legal. Até coloquei na prova, acho que ano passado, retrasado, na prova do Santa Catarina. Mas eu não sei, agora já está muito manjada, né? Beleza. Coloquei na prova porque tinha feito com a gurizada em sala, né? Jamais colocaria uma questão dessa assim sem prepará-los, porque aí fica meio complicado.